Olá, eu sou a Larissa Napo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA, e esse é o Ion Responde. Você já sabe tudo o que precisa para entrar no mercado de fundos imobiliários? Nosso time selecionou algumas das perguntas mais realizadas por iniciantes e eu tô aqui para respondê-las. Vamos lá? Fundos imobiliários são para mim? A resposta é depende. Depende do seu perfil de investidor e dos seus objetivos financeiros. É importante considerar sua tolerância ao risco. Como os fundos imobiliários são ativos de renda variável, tendem a fazer mais sentido para investidores que tenham maior apetite para o risco. Os fundos imobiliários são interessantes se você busca uma renda passiva, especialmente se você está de olho na aposentadoria. Comparado a comprar um imóvel direto, entrar nos fundos imobiliários é mais fácil e você pode vender suas cotas mais rapidamente. Mas, claro, tem que ver se isso se encaixa na sua estratégia de investimento. Quais os tipos de fundos imobiliários? Os fundos imobiliários eles são classificados de acordo com o seu portfólio e a gente pode resumir em 3 principais classificações: os fundos de renda, fundos de desenvolvimento e os fundos de ativos financeiros. Em relação aos fundos de renda, é onde o investidor ganha dinheiro principalmente com aluguel de imóveis. Esses fundos têm os contratos que ajustam o aluguel pela inflação, então é um dinheiro que entra de forma mais ou menos previsível. Em relação a esse quesito, é sempre importante avaliar se os valores de locação estão condizentes com os valores praticados na região, para estar preparado em períodos de renovação ou vencimento do contrato. Depois, temos fundos de desenvolvimento, que são um pouco mais arriscados, mas podem dar um retorno maior. Eles investem em projetos de construção e após o desenvolvimento, eles podem vender o imóvel e liquidar o fundo, ou manter no portfólio e depois alugar. Por último, tem os fundos de ativos financeiros, os fundos de papel, que investem em títulos relacionados a imóveis, como os CRIs. Importante ressaltar que há diversos tipos de CRIs com diferentes riscos de crédito, uns mais arriscados, outros menos. Cada tipo tem sua característica, então vale a pena dar uma olhada no que cada um oferece e no que se encaixa melhor no seu plano de investimento. Bora para a próxima? Quais as vantagens de se investir em fundos imobiliários? Bom, investir em fundos imobiliários tem diversas vantagens interessantes. Primeiro, não precisa de muito para começar. Um valor de R$100 a R$200 você já consegue começar a investir bem menos do que comprar um imóvel de verdade. Além disso, os fundos são geridos por profissionais de mercado que são especialistas no que fazem e cuidam de tudo para você. Isso faz com que a propriedade, na média, seja administrada melhor do que o indivíduo conseguiria fazer isso sozinho, não precisando cuidar de reformas nem cuidar das novas locações. Outro ponto seria a questão da diversificação. Como o ticket médio do investimento em fundos imobiliários ele pode ser menor, os fundos permitem que o investidor possa ter uma carteira diversificada com mais facilidade. Com valor menor, é possível diversificar tanto em relação a segmentos quanto a locatários também, mitigando o risco final do investimento. E para quem é pessoa física tem um bônus. Os rendimentos eles são isentos de imposto de renda. E a questão da renda recorrente é bastante interessante, porque os fundos imobiliários eles distribuem a maior parte do lucro regularmente, geralmente todo mês. E por fim, vender suas cotas é mais fácil do que vender um imóvel, então essa vantagem da liquidez também conta. Basicamente, é um jeito mais tranquilo e acessível de investir em imóveis. Quais os riscos? É importante o investidor estar ciente que os fundos imobiliários são ativos de renda variável e, portanto, podem variar para cima ou para baixo. Assim, eles estão sujeitos aos riscos de mercado. Por isso, é importante diversificar bem sua carteira e não concentrar em apenas uma estratégia. Um exemplo da importância da diversificação nesse segmento é que na crise do coronavírus, os fundos imobiliários de shoppings foram dos segmentos mais impactados, já que os ativos tiveram que ficar fechados por alguns momentos sem gerar receita. Além disso, tem os riscos do mercado imobiliário em si e outras coisas para ficar de olho, como a gestão do fundo e a regulamentação do setor. Mais uma? Fundos imobiliários pagam aluguel? Sim, os fundos imobiliários pagam uma espécie de aluguel para os investidores, distribuindo pelo menos 95% do lucro líquido semestralmente. Mas na prática, isso geralmente acontece todo mês e, como eu comentei, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Bora para a última? Como eu recebo os meus lucros?
Os fundos imobiliários realizam a distribuição de proventos na forma de dividendos. Como eu comentei anteriormente, os fundos imobiliários eles são obrigados a fazer a distribuição da maior parte dos lucros líquidos obtidos. Isso ocorre de modo proporcional. Então, investidores com maior quantidade de cotas recebem montantes maiores. A outra forma de lucrar com fundos imobiliários é por meio da valorização das cotas. Na Bolsa de Valores, assim como as ações, as cotas dos fundos imobiliários sofrem oscilações de preços diariamente. Lucrar com esse tipo de estratégia é menos passivo, pois não envolve o recebimento de lucro, mas a venda das cotas. É possível, portanto, ter ganhos com a valorização das cotas dos fundos imobiliários na Bolsa, comprando por preços mais baixos e vendendo mais caro. Essa estratégia tem mais risco do que o foco na geração de renda, e não há isenção de imposto de renda. O lucro com a valorização das cotas dos fundos imobiliários é tributado em 20%. Esse foi o Ion Responde, com perguntas e respostas para quem está chegando ao mundo dos fundos imobiliários. E aí, qual tema você quer ver nas próximas edições? Deixe suas sugestões aqui nos comentários. Até a próxima!